Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas. Nós estamos já chegando ao fim de Gálatas, estamos no final do capítulo 5. Hoje nós não vamos fazer ao vivo, vamos fazer gravado. E aí eu desejo que Deus te abençoe, fale ao teu coração e que você mais uma vez aprenda o que o Senhor quer da sua vida, né? Só relembrando aí que o apóstolo Paulo manda uma carta para a Galácia, para uma região, falando, batendo muito duro, porque eles estavam indo para outro evangelho, que o apóstolo ensinou que na verdade não é outro, mas é uma imitação do evangelho. Algumas pessoas diziam que Cristo não é suficiente, outros estavam botando à prova o apostolado de Paulo. E Paulo manda uma carta para defender, explica muito, fala sobre a aliança, fala sobre a promessa, fala de Abraão, que foi imputado por justiça o fato de crer, e porque creu, obedeceu. Fala que a lei serviu de aio até Cristo, né, como uma pedagoga que nos prepara para Cristo. E agora nós temos liberdade, então não precisamos de nada para a salvação, a não ser do nosso Senhor Jesus. E agora no final do capítulo 5 e para o capítulo 6 vai ser uma parte mais prática, como uma condição, né? Na verdade, um pouco antes, no capítulo 5 nós vimos a liberdade em Cristo, que Cristo nos chamou para a liberdade, e essa liberdade não pode ser da ocasião para libertinagem, e essa liberdade é sempre limitada pelo amor uns aos outros, e nós não podemos morder uns aos outros, como ele fala aqui, né? Morder e devorar uns aos outros. E agora ele vai, como uma condição de tudo isso, aplicar algo bem prático. E eu desejo que Deus fale ao teu coração e você possa aprender. Se você tiver alguma dúvida, você manda para mim em inbox, ou liga para mim, manda no WhatsApp, ou lá mesmo no YouTube, e aí eu vou respondendo, né, com a demanda, tá? Gálatas 5, 16 a 23, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito uns com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Que Deus nos abençoe, queridos, na ministração da palavra, e nós vamos aos poucos. A pergunta que geralmente surge quando nós expomos algo que a Bíblia ensina é sempre, tá, como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço para aplicar a verdade que o apóstolo Paulo colocou na minha vida? Como é que eu faço para fazer essa ponte? E o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, gente, tem um segredo. O segredo é, se você viver com o Espírito, você não satisfaz o desejo da carne. Irmãos, dentro de nós existe uma briga constante, né? Nós já fomos salvos, iremos para a glória, mas estamos aqui ainda, presos nesse corpo com os nossos desejos, as nossas agonias, as nossas taras, os nossos fantasmas, tudo isso que está aqui, as consequências de pecados de outrora, porque eles já foram perdoados, mas algumas consequências eles se perpetuam, porque pecado tem consequência, né? E nós estamos aqui, nessa luta no nosso corpo, nessa briga constante, e a gente ouve o apóstolo Paulo falar, tá, Paulo, o que eu faço? Aí o Paulo fala, gente, faz o seguinte, se vocês andarem no Espírito, e andar é a ideia de permanecer, de estar com, de viver as coisas do Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E eu posso, ele vai dizer assim, né? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Veja, queridos, enquanto mais nós nos aproximamos de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, da comunhão entre os irmãos, enquanto mais nós desenvolvemos o nosso dom, naturalmente, nós matamos a nossa carne. Porque luta contra a carne não funciona assim, queridos, assim, pronto,
vou lutar. Vamos lá, pastor, entendi, tô gostando desses textos aí, Deus está falando comigo, vou lutar. Amanhã eu vou vencer o pecado e pronto. Não, queridos. Eu tenho 36 anos. Alguns pecados me perturbam pelo menos há mais de 20 anos. E eu não vou simplesmente amanhã chegar a falar, vou vencê-lo. Como uma cirurgia, eu estou com um problema na mão, eu não tenho como salvar a mão, aí eu corto bem aqui e salvo o resto do corpo. Não funciona assim. Não funciona assim. Apesar que Mateus 5, né, o apóstolo vai ensinar, o Jesus vai ensinar que quando é melhor eu entrar maneta ou cego do que sem outra parte, mas isso é um processo. É um processo. Algumas pessoas se decepcionam consigo mesmo e desistem da luta cristã porque elas acham que o pecado vai vencer de um dia para o outro. O apóstolo está falando assim, olha, viva pelo Espírito, andem no Espírito e naturalmente vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Porque a questão não é a lei, porque a lei, queridos, a lei determina. Tá, e daí? Nós somos brasileiros e você sabe que no Brasil um monte de lei simplesmente não pega. Não pega. Essa é a expressão que as pessoas usam. A lei não vai pegar. E acabou. Por quê? Porque não houve um processo de educação, não houve um processo de conscientização. Simplesmente o magistrado foi lá e o legislativo foi lá e colocou a lei. Pronto, acabou. E aí? E depois o magistrado vai lá e me cobra da lei. Mas não houve um processo que me ensinasse um processo que me ajudasse a. Por isso que eu posso falar que se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso é um processo naturalmente. Então eu queria dar a primeira dica para você. Você que tem consciência já de um pecado que você tem que lutar, comece um processo. Você vai perceber que naturalmente vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e falar assim, eita, eu nem preciso mais dele. Ele nem faz parte da minha vida. Isso é um processo. Esses sim são os pecados que a gente consegue deixar, porque eles saíram não pela força da lei, mas pelo andar no Espírito. As coisas do Espírito me encheram tanto que eu não preciso mais daquilo. Por isso, queridos, quando alguém entra aí para a igreja, quando alguém acaba de passar por um processo de conversão, a gente não exige que ele mude a roupa, que ele pare de fumar, que ele pare de beber, que ele mude a sua linguagem, pare de xingar palavrão, que ele transforme de um dia para o outro. Naturalmente ele vai deixando tudo aquilo que ele entende que não agrada o Espírito, porque agora ele está andando com o Espírito. E quem anda pelo Espírito, vive a partir do Espírito. Depois disso, porque a gente podia só falar isso e falar, pô, legal, cara, entendi. Então é um processo, não é uma deixa só, não é só deixar. Só que ele vai dar 2 exemplos. Ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito, para massificar, para mostrar para nós quais são. Então vamos lá, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. A gente sabe o que é: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Ele começa falando uma relação daqueles pecados sexuais, aqueles que nos arrastam, que são o grande calcanhar de Aquiles de muitos de nós. A imoralidade, a impureza, a libertinagem, a forma como você usa a sexualidade que Deus te deu, transforma em sensualidade e faz disso o teu Deus, aquilo que satisfaz, aquilo que te dá prazer. Ele está falando que tudo isso é obra da carne. Depois ele vai para uma parte em relação à tua espiritualidade, idolatria e feitiçaria. Queridos, olha, não dá. Do jeito que, porque andar no Espírito, você deixa as coisas da carne, não dá para andar com Deus e ter outro ídolo e adorar outro que não Deus. Por isso que ele fala idolatria e feitiçaria. Tudo que no mundo espiritual não for baseado único, exclusivamente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eles são idolatria e feitiçaria. Depois ele vai falar de uma parte em relação uns aos outros: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. Nós somos um corpo, nós somos um. E porque somos um, nós vivemos unidos, porque o que nos une é Cristo. Então não dá para pensar que alguém que já passou por Cristo, que anda, veja que tudo é decorrer de andar do Espírito. Alguém que anda do Espírito é alguém que
que tem ódio, é alguém que tem discórdia, é alguém que tem ciúme, é alguém que tem ira, é alguém que tem egoísmo, é alguém que dissende um do outro, é alguém que faz facções, faz grupinhos, faz panelinhas um do outro. Não dá. É uma condição lógica. Se eu ando com o Espírito, isso aqui não faz parte de mim. E depois ele faz um apanhado geral de pecados, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto como antes adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Veja, queridos, olha que interessante. O apóstolo Paulo é tão claro e tão óbvio que quanto mais eu me preencho das coisas de Deus, mais eu estou próximo de Deus, que as pessoas que vivem isso que nós falamos na relação aqui, que são as obras da carne, são as pessoas que nem são novas criaturas. O apóstolo Paulo não está falando de perda de salvação, até mesmo porque para salvação, para Paulo, é uma coisa muito específica. Deus escolheu. Ele está falando assim, que, desculpa, que uma pessoa transformada é uma pessoa que não faz esse tipo de coisa. Ela pode até cair em uma ou outra, ela pode até uma hora ou outra da imoralidade sexual, os ciúmes, as discórdias, as facções, mas é sempre algo de se envergonhar, de pedir perdão e de voltar. Não é alguém entregue a essas coisas. Por isso que ele fala que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, assim, a gente tem várias reflexões, eu queria fazer só duas sobre essa parte. Primeiro, que isso aqui é uma lista, tá? Isso aqui é uma lista. Não é assim, então se eu faço uma coisa que não está nessa lista, eu posso fazer coisas semelhantes a esta. Isso é um exemplo só. Por isso que ele pegou grandes grupos da minha sexualidade, da minha religiosidade, da minha comunidade e outros. São exemplos de obras da carne, de frutos do nosso pecado que operam em nós, que estão aí e nós temos que lutar contra eles. Então isso aqui não é um exemplo fechado. Não, então tal coisa não está na lista, então eu posso fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi. Aliás, eu ouvi semana passada uma pessoa me falando isso, que depois de muito tempo ela entendeu que isso aqui só era uma lista. É uma lista representativa, não era uma lista fechada, de fazer ou não fazer. Segundo lugar, se você olha uma lista dessa e fala assim, olha pastor, eu tô aí, ó. E o pior, eu tô aí num monte de coisa. Tá na hora de rever, tá na hora de reavaliar a tua vida com Deus, o que você está alimentando dentro de você, o que dentro de você é uma condição mais forte, é o Espírito Santo de Deus ou é a tua pecaminosidade. E você que está me ouvindo, que tem todas essas, é hora de falar, Deus, me ajuda aí, Pai, me ajuda aí, me faz novo, se apresenta para mim, porque eu quero viver nesse modo novo de viver, sem essas prisões, sem essas paixões da minha carne que tanto me fazem mal. Depois disso, ele vai para o fruto do Espírito. E aí ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, queridos, tem uma grande discussão aqui se o fruto do Espírito, o fato de estar no singular, como uma mexerica, que é um fruto só que tem vários gomos, né? Eu já ouvi explicações e já pesquisei, li sobre isso, como se o fruto do Espírito o fruto causa tudo isso. Mas o apóstolo Paulo em outros lugares já colocou obras também, já frutos também. Só que aqui ele está dizendo uma coisa assim, ó. Ele está dizendo assim, gente, ó. Quando eu tenho o Espírito em mim, é isso que eu pratico. Vamos lembrar de Jesus. Jesus diz que o Evangelho diz que ninguém pode servir a dois senhores, certo? Ou você vai aborrecer um ou o outro. O Evangelho nos ensina que uma fonte não pode gerar água salgada e doce. Uma macieira não pode dar azeitona. Uma figueira não pode dar uva. Por isso que onde está o teu tesouro, está o teu coração.
Nós somos resultados e consequências das nossas escolhas. Não tem como ser muito longe disso. O nordestino fala, né, meu pastor, ele sempre fala uma frase que a fruta não cai longe do pau. É muito difícil você produzir algo que você não está plantando. Então, quando você está vivendo no Espírito, honrando o Espírito, procurando as coisas do Espírito, naturalmente, e aí eu não quero nem trabalhar palavra por palavra, porque as palavras elas já se auto-explicam, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, cada vez mais o mundo precisa dessas coisas. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de pessoas que tenham domínio próprio. Você pega a discussão, por exemplo, sei lá, a discussão se a pessoa tem o direito não de andar armado. Eu até acho que ele tem o direito. Eu acho que talvez a gente não tenha educação para isso, e é uma história muito longa, né? Uma conversa muito longa de ter direito ou não. Hoje eu sou militar, se eu quiser eu tenho o direito de andar armado, por exemplo, ter o porte e a posse. Só que é mais do que isso. Eu preciso de um mundo, não é se a pessoa tem direito ou não de andar armada. Eu preciso de um mundo que as pessoas tenham domínio próprio para saber quando ou não usar essa arma. Veja que a gente só discute a ponta. E a Bíblia está chamando a gente para discutir antes. Ela está dizendo assim, olha, o fruto do Espírito que está em você é alguém que vai ter o domínio próprio de saber como usar o teu dinheiro ou como usar a tua arma. Como usar o teu tempo. Como cuidar do seu corpo. Como cuidar da sua mente. Como avaliar aquilo que você vai olhar ou não na internet. Então, essas pessoas vão ter amor. Essas pessoas vão ter mansidão. Essas pessoas vão ter... Essa expressão aqui, a minha versão do NVI, mas na versão revista atualizada fala da longanimidade. Eu gosto dessa palavra, que eu acho que a palavra já se explica o tamanho dela. É a pessoa que é longânimo, a pessoa que é tardio em irar-se. É a pessoa que anda segundo a medida de Jesus. Veja, queridos, que o apóstolo Paulo está falando, ele está descrevendo um crente. Aquele que tem Jesus, aquele que tem o Espírito é aquele que tem aqui. E é por isso que ele volta no tema central, no final aqui do versículo 22. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, algumas pessoas defendem um país sem governo, né? Como é que é o nome dessa expressão? Não é anarquia. Esqueci a expressão, mas sim, é um povo sem governo, sem ninguém que fique dizendo o que você faz e o que não faz. É lógico que isso é utópico, né? Porque nós que vivemos essa agonia do pecado, que as obras do pecado estão lá em cima, não conseguiríamos viver sem ninguém para nos reger. Até mesmo porque eu acredito na depravação total, né? E na depravação total tem que ter alguém para botar ordem no caos. Só que olha o que o apóstolo Paulo está falando assim, olha... Se você apresentar o fruto do Espírito, todas essas coisas, não tem lei. Não tem lei para dizer o que faz e o que não faz. Porque uma pessoa que tem alegria, que tem amor, que tem paciência, que tem fidelidade, que tem mansidão, que tem domínio próprio, ela se gere. Essa força que está dentro dela, que é o Espírito Santo, que manifesta, vai ajudá-la a como agradar esse Deus. Então não tem mais lei. Não tem mais lei. Agora é a expressão do amor de Deus. A lei servia antes, quando eu não tinha isso no coração. Agora eu tenho tudo no coração. É tudo manifesto. A cruz fez com que isso tudo vivesse em mim a partir do Espírito Santo. E é isso que eu posso dar para o outro. E ele continua dizendo, os que pertencem a Cristo crucificam a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Veja, queridos, que maravilhoso. Os que são de Jesus crucificam a carne, porque Jesus crucificou. E a ideia é pegar a tua carne e colocar numa cruz e dizer, eu não te quero. Jesus já pagou o preço por mim. Eu não preciso viver as obras da carne, eu posso viver o fruto do Espírito. Assim como deixar as obras da carne é um processo, viver o fruto do Espírito é um processo,
E é um processo reverso, né? Antagônico. Enquanto mais você tem um, menos você tem o outro. Enquanto mais você busca pureza, mais as paixões da impureza sexual você consegue viver sem elas. Ah, pastor, quer dizer que elas não vão me perturbar? Não, elas vão te perturbar muito, e você vai perceber que o processo de santificação é difícil, porque os pecados ficam aflorando o tempo todo, só que você vai se fortalecendo. E é justamente isso. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andamos pelo Espírito. E ele termina dizendo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse é um processo de construção, queridos, de construção. E o convite que eu recebo de Deus todos os dias da minha vida. Eu estou fazendo uma obra na minha casa. Nossa, dor de cabeça, essa voz meio fanha aqui é por causa da alergia da poeira. As meninas já foram para minha sogra junto com a minha esposa, porque não dá para ficar aqui em casa. E hoje o pedreiro se enrolou numa torneira ali, quebra a parede, volta, quebra de novo, volta. É um processo lento, porque é uma construção. Construção é assim, é um processo lento. É um tijolinho, outro tijolinho, é uma torneira, volta, quebra, ajeita, depois vem o acabamento, que é outro processo, depois vem a pintura, que é outro processo. E você que tem uma casa sabe que não acaba nunca. Obra em casa não acaba nunca. A vida toda você vai ter que fazer um retoque. A vida toda você vai ter que dar manutenção. A proposta para a nossa vida espiritual é a mesma. É um processo longo em que eu pego as obras da carne, que são reais, queridos, são reais, tá? A gente está na época de duvidar das coisas, né? Porque eu olhei minha mão e lembrei, né? Que agora a galera tá dizendo até que a Terra é plana, né? E aí eu nego uma verdade que é mais fácil para colocar as minhas verdades. São reais. Tanto Terra redonda como as obras da carne, né? Elas são reais na minha vida. Elas são palpáveis. Você sabe disso. A tua sexualidade corrompida, a tua espiritualidade corrompida, a tua relação com o outro corrompida é real. É isso que a carne tem para oferecer. Quando eu passo por um processo de conversão e converjo para o lado de Cristo, tá certo a palavra converjo? Eu vou convergir para o lado de Cristo e eu começo a viver pelo Espírito. Eu começo a sentir a presença do Espírito. Naturalmente o fruto do Espírito se manifesta. E onde tinha impureza, agora tem pureza. Onde tinha maledicência, agora tem amor. Onde tinha impaciência, agora tem paciência, tem misericórdia. Onde tinha tristeza, agora tem alegria. Isso é um processo de troca. Não que o outro vai ficar ali, ele está abafado. Se você bobear, ele volta. Mas enquanto eu mais me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. E esse processo é gradual até o dia que nós formos para o céu. Então o convite que eu recebo todo dia é: vamos lá, vamos de novo, vamos santificar de novo, vamos cuidar dessa área de novo. Tá faltando amor, vamos inundar amor. Tá faltando paciência, vamos inundar de paciência, de misericórdia, de bondade, de amabilidade. Porque daí não tem lei, queridos. Queridos, o meu sonho como pastor é ensinar uma igreja a viver não a religiosidade, mas viver a espiritualidade de uma forma tão plena e verdadeira que eu não preciso ficar falando o que fazer e o que não fazer. Eu preciso só ensinar a Bíblia. E naturalmente vai tocar no coração e a pessoa vai falar: eu vou deixar de fazer, porque contra o Espírito, as coisas do Espírito, não há lei, só há consequência de encher-se do Espírito. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale com vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a gente, se não souber, vai pesquisar, vai atrás, mas vamos responder. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma palavra, por mais um momento de reflexão, mesmo aqui, longe dos irmãos. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pelo livro de Gálatas que tem mexido conosco e nós chegamos aqui num ponto tão prático dele, em relação às obras da nossa carne e o fruto que o teu Espírito Santo gera em nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Germina isso em nós
Que esse fruto seja gerado, que ele cresça, que ele resplandeça num processo consciente e contínuo de crescimento. Nos dá a paciência para esperar ele gerar na nossa vida e na vida do outro. Nos dá a misericórdia conosco mesmo e com o outro para entender que isso é um processo que vai se dando dia a dia de negação, de conscientização, de busca do Senhor. Que o Senhor nos dê o privilégio, Pai, de não viver pela lei, mas viver a partir da ação do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e que o Espírito do Senhor aplique essas palavras aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, queridos. Tenha uma boa terça-feira e que o Espírito Santo incomode a tua cabeça.